Hoje no horário nobre, no horário maravilhoso, voltando com toda a energia, com toda a força, pedindo aos arcturianos muita paz, muita energia, no programa Cristal Cósmico. Hoje com essa celebridade do lado, Karen Rodrigues, não deixando nada escondido, falando tudo. Hoje eu vou saber se ela está aprontando alguma coisa, porque aqui eu não sou o marido dela, aqui eu quero saber tudo o que está acontecendo na real, tá, pessoal? Oi, Karen, seja bem-vinda ao programa Consciência Cósmica. Quer dizer, Consciência Cósmica não, Cristal Cósmico. Gratidão, vai ser meio estranho, né? Você, meu marido, me entrevistando. Mas tem que entrevistar, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Quem é que lava as roupas, quem é que passa a roupa, quem é que faz tudo. Tudo aqui a gente tem que saber o que está acontecendo. Não tem outro jeito para fazer, né? Perfeito. Então, vamos lá. Karen, como tudo começou essa vida sua de terapeuta, essa energia, essa maravilhosa coisa que vem acontecendo na sua vida? Bom, vou falar. O meu processo espiritual tem tudo a ver com a parte terapêutica e eu tive um problema quando eu tinha mais ou menos 33 anos que eu desdobrava o meu corpo e via meu corpo dormindo na cama e tinha uma sombra preta. Mas para resumir toda a história, era uma questão minha, né, desde criança que eu tenho esse lado meio ufológico que a gente pode falar, que eu ficava olhando para as estrelas, não me pertencia desse planeta. Eu achava o mundo muito injusto para as pessoas que eram pobres, eu não conseguia entender o porquê as pessoas eram pobres. Eu fui morar no Morumbi com 5 anos de idade e a gente morava, até hoje, né, eu moro nesse prédio, num apartamento que era muito próximo a uma comunidade, uma favela. E ali eu ficava olhando e não gostava da desigualdade, eu não conseguia entender por que eu tinha muito e as crianças e os pais ali tinham tão pouco. E naquela época o Morumbi não é que nem hoje, né? Hoje o Morumbi é grande, tem vários edifícios, casas, naquela época era muito mato. Então eu brincava com a natureza, subia em cima de árvore, brincava com aranha, com cobra, era bem legal, parecia uma fazenda. Isso é bom demais, hein? Tanto que o nosso apartamento chama Fazenda Morumbi, né, Dorinha? Opa! Enfim. Vamos lá. Eu via muito, quando eu brincava de gato-mia, eu via muito a Virgem Maria, como se fosse a Virgem Maria, flutuando, conversando comigo. Mas eu achava que naquele momento era normal isso. Depois, quando eu cresci, eu fui ver que não era muito comum essa situação. Enfim, voltando lá, né? Com os meus 33 para quase 34 anos, eu comecei a ter essa anomalia, que eu ia dormir, eu conseguia ver meu corpo dormindo, eu ia acender a luz, a minha mão atravessava a parede, era horrível, eu me apavorei, desenvolvi uma síndrome do pânico, porque também eu queria voltar para o meu corpo e tinha uma sombra preta querendo me bater. E naquele momento, eu só queria ser rica, milionária, que minha clínica de estética crescesse, então eu estava trabalhando demais. E aí o pai da minha filha, que era meu marido na época, foi procurar ajuda no centro espírita kardecista, ele foi criado com o Chico Xavier, e lá eles falaram que era um estresse de trabalho. Pois bem, eu fiz todo o tratamento tradicional do centro espírita, passe, energização, nada aconteceu, só piorou o meu caso e ficou cada vez pior. Então eu sozinha resolvi buscar dentro das religiões uma cura, porque eu sentia dentro do meu ser que era algo espiritual. Porém, o médico e o centro espírita kardecista que o pai da minha filha frequentava na época dizia que era estresse. E quando eu procurei os locais, me indicaram um cara chamado Carlinhos, lá em Interlagos, aqui em São Paulo, que ele tinha um monte de coisa misturada, espiritual. Budismo, kardecismo, umbanda, mestres ascensionados. E eu fui lá, marquei uma hora com ele e ele lia Búzios. E nos Búzios ele falou que eu iria encontrar a minha egrégora espiritual, que eu estava atrasada na minha missão de vida, pelo meu materialismo naquele momento, e que o plano espiritual tinha preparado essa questão para eu poder desabrochar como uma flor, mas que era para mim não ficar preocupada, que isso ia ser em breve. Naquele momento, eu tinha um programa de rádio na Rádio Record, junto com a Gleide Xavier, a saudosa, porque ela já faleceu, né? E o Quiquinha e o netinho de Paula. Eles tinham um programa de rádio
muito grande, que eles falavam de tudo, né? E eles me deram um quadro pequeno para eu falar de estética. O que acontecia? Na época, o Netinho, ele tinha aquele programa que ele pegava as meninas de comunidade, fazia liberação. Você foi princesa também, é? Não. Oh, gente, ela foi princesa não quer dizer pra gente, hein? Então, naquele momento, era para mim falar tudo o que tinha em clínica de estética. Aí eu fiz uma reunião com a Gleides e com o Quiquinha e com o Netinho e falei, olha, gente, deixa eu falar, o público que assiste vocês é o público classe média muito baixa, são pessoas que gostam do Netinho, eram pessoas que seguiam ele, né? Então seria muito chato ficar falando de botox, de preenchimento labial, que eram coisas caras. Então eu dei ideia para eles da gente falar de produtos que a gente tira da geladeira para colocar na beleza. Então, a priori, meu programa, ele tinha só 5 minutos e virou um quadro. É por isso que hoje você fica ligado na maquiagem. Essa mulher não pode ver vídeo de maquiagem do YouTube que já viu. Bom, vamos voltar para lá, vai. Bom, e aí o meu programa foi um sucesso, só que a Record é evangélica. E eu falava já naquela época de coisas assim, vamos supor, para tirar a verruga do dedo, eu falava, aponta para a lua, joga o dedo para trás. E ficava os pastores ali, você não pode falar essas coisas, me dando bronca. Mas aí eu também dava receitinhas de como tirar a ruga da pele, com iogurte, morango, falava todas as propriedades, enfim. Por conta disso, e eu tinha que sair do Morumbi e ir para Barra Funda de carro, e naquele meu estado de síndrome do pânico, eu tinha muito medo de ir, né? E teve uma vez que eu não consegui fazer o programa, e o programa era ao vivo. Então, eu pedi para a farmacêutica da minha clínica, que era a Patrícia Caran na época, falei, Paty, vamos comigo, você vai falar do ácido fólico, na época que estava começando a entrar no Brasil a fluoxetina, né? Certo. Então, eu falei, fala do ácido fólico para as pessoas, que você pode ter isso comendo alface, tudo que é verde, verde escuro, né? E aí a gente pode entrar nesse tema, porque eu não vou ter tema para falar no programa. E ela pegou e falou assim, tudo bem, porque minha cabeça estava a mil, né? Imagina, síndrome do pânico, cuidando de uma empresa, ainda tendo esse programa que era eu acho que era toda quarta-feira. Então a Paty foi, eu falei, só que você tem que ir no meu carro, porque lá para estacionar é complicado, que era dentro da TV Record. Daí nós fomos, no caminho, a Paty fala assim para mim, Cá, você tem uma energia tão de extraterrestre? Aí eu olhei para a cara dela e falei, eu gosto desse babado aí de ET. Eu acredito em ET e tal. E ela pegou e falou assim, eu vou te levar num lugar que a gente conversa com os ETs. Eu falei, como assim? É muito legal, a gente entra em caverna, e ela não deu muito detalhe. Naquele momento, o médico tinha sugerido para mim, que ele achava que era estresse, né, porque eu estava passando no neurologista por causa da minha síndrome do pânico. Então, ele sugeriu que uma vez por semana eu deveria me desligar de tudo, da família, do meu trabalho, e viajar pelo menos por um fim de semana no mês, sozinha, só eu e Deus, para eu poder me conectar comigo, lógico, e melhorar. Então, eu lembro que eu tinha acabado de chegar de Maceió. E a viagem que era para o Mato Grosso, onde a Paty queria que eu fosse para falar com os ETs, era no Mato Grosso naquela outra semana. E ia ter um feriado. Então, a gente iria numa quinta-feira e ia voltar na segunda-feira da outra semana. Certo. E na época, a minha complicação era o pai da minha filha, porque ele não deixava eu ficar muito solta, né? E aí eu falei, Paty, fala com ele, pelo amor de Deus, fala que eu preciso passar lá, porque acho que é lá que eu vou me encontrar. Enfim, ele deixou, eu fui viajar com o pessoal, o ônibus saía lá de um bairro aqui de São Paulo, que eu esqueci o nome, Barra Funda, e a gente ia dentro do ônibus e viajava 19 horas para chegar no Mato Grosso. Na minha cabeça, eu não lembrava, quando eu estava indo, que era Mato Grosso. Na minha cabeça, eu achei que eu estava indo para a Chapada dos Guimarães. Entendi. Eu era muito pirada naquela época. Enfim, era julho, eu achava que era um calor animal, então só levei roupa de verão. Quando eu chego lá, era -1 grau à noite. Nossa, muito frio lá. E o pessoal foi me emprestando casaco, roupa, o pessoal era muito gente boa. Naquele momento da minha vida, eu era muito materialista. Gente, eu gostava de ganhar dinheiro, eu gostava de viajar para lugares caros, ter roupas caras.
eu era totalmente voltada para o dinheiro, nada a ver com o que eu sou hoje. Hoje eu sou desprendida, mas naquela época eu amava dinheiro, mas assim, era enlouquecedor o negócio. Entendi. E eu era uma referência assim de perua total. As mulheres gostavam de imitar minha roupa, tudo. Bom, enfim, fui para lá e lá só tinha gente zen. E eu estava acostumado, imagina, com clínica de estética, vaidade, pessoas com muita grana, né? Meus clientes eram tudo um público AA, né? Minha clínica era no Morumbi, eu atendia artistas, pessoas bonitas, bem resolvidas, eram diferente. Então, eu não tinha um pé na espiritualidade, de jeito nenhum. Então, quando eu chego lá no projeto, o Urandir olha para minha cara e fala assim, porque era assim, a gente entrava lá, ele levava a gente para o mato e ele ia dividindo as pessoas, grupos, por energia. Quando chegou a minha vez, ele falou, você vai para o quarto, você não precisa participar. Falei, tá bom. Gente, só que o que aconteceu? A fazenda começou a esvaziar. Eu com síndrome do pânico, no meio do mato, num lugar sinistro, escuro, com uma lanterninha que não iluminava nem meu pé, eu comecei a ficar apavorada, sozinha. E aí, eu fui para um orelhão que tinha lá, liguei para o pai da minha filha, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu estou morrendo de medo, e aqui só tem gente doida. Na época eu achava que o pessoal zen era maconheiro, eu tinha esse Para você, nessa época, o que seria ser doido? É o que está perguntando aqui no WhatsApp, por isso que eu estou de olho no celular. Então, para mim era assim, naquela época eu era muito focada no material, correto? Então, para mim, uma pessoa desprendida, uma pessoa espiritual, uma pessoa que falava de energia, de chakra, disso, daquilo, para mim era doido. Era doidinho. Entendi. E aí eu tinha esse preconceito ainda, porque eu não gostava do pessoal riporongo, né? Na época eu falava que era riporongo, achava eles nada a ver, porque eu era super fresca. E quando eu chego lá, só tinha esse tipo de pessoas, desprendidas, falando de energia, tudo zen, Bob Marley, eu odiei aquele pessoal. O choque energético para mim foi terrível, porque eu estava totalmente materialista. E aí eu fui pro orelhão ligar para o pai da minha filha e falei, eu tenho que sair daqui. Aí ele fala assim para mim, aonde você tá? Eu falei, eu tô na Chapada. Aí ele falou, então faz assim, amanhã cedo, na hora que você acordar, você me liga, que me dá as coordenadas, pega o endereço rápido, que a gente manda um helicóptero, qualquer coisa, e te buscar. Tá bom. Porque, gente, o acesso ali naquela fazenda não era fácil. Daí eu desligo o orelhão, e o orelhão ficava no meio de 2 banheiros. Era uma parede, tinha uma porta de um banheiro aqui e outra aqui. E tinha um cara dentro do banheiro, mas que ele ria da minha cara. E quando ele saiu do banheiro, eu falei, meu, você tá rindo da minha cara? Eu sou palhaço? Fui brigar com ele. Porque, além disso, eu era super estressada. E aí ele pega e fala, não, calma, moça, é assim mesmo, o choque energético é muito grande, porque aqui é um lugar que tem um vórtex energético muito grande. Então, eu perguntei, o que é vórtex energético? Aí ele começou a me explicar que ali na época era 19.19, a localização, esqueci o nome, depois eu lembro. Certo. Enfim, que ali tinha um portal, aí ele me explicou, ele era super gente boa, o nome dele era Mick Jagger, porque ele era muito parecido com Mick Jagger. Nisso eu vou dormir no quarto, vou mais tranquila, e naquela noite, pela primeira vez na vida, eu consegui ter uma projeção astral, né, eu saí do meu corpo, voei no local, voltei e não tinha a tal da sombra preta para me bater. Então eu fiquei super tranquila, super de boa. No dia seguinte, eu saio Só que, lógico, eu acordo gritando, e a Paty, eu estava no quarto com a Paty que me levou lá, ela olha para minha cara e fala assim, você quer chamar atenção. Eu falei, não, Patrícia, eu estou doente, eu preciso me curar, mas aqui eu não achei a minha cura, eu vou embora. E aí eu saí para ir no orelhão, para perguntar aonde que era a fazenda, de que maneira eu poderia sair para ir para a cidade mais próxima para poder voltar para São Paulo. Quando eu saio do quarto, vem uma senhora e fala assim para mim, olha, você não pode ir embora. Só que eu não tinha falado para ninguém que eu ia embora, só aquele rapaz que estava ali naquela ocasião no banheiro. Aí eu olhei para a cara dela e falei, mas como você sabe que eu vou embora? Porque eu senti. Ela falou assim para mim, o nome dela é Daisy. Faz o seguinte, sobe o morro,
E nesse morro, você vai ver que vai ter um platô lá em cima. Você vai dar 7 voltas anti-horário. E pede para Deus tudo o que você quer. Aí eu peguei e falei, cara, já estou aqui, já estou na chuva, eu vou me molhar. Então, eu vou subir. Aí ela ainda fala assim, leva um bloqueador solar, boné e água, porque lá em cima o sol de manhã, estava frio na época, mas o sol de manhã é muito quente. Eu nem prestei atenção e subi de qualquer jeito. Era um morro bem íngreme que você subia assim em zigue-zague. Bom, cheguei lá, comecei a dar a primeira volta, segunda volta, terceira. Na quarta volta, parecia que tinham tirado um urso das minhas costas. Na quinta volta, eu já estava sentindo o Ho'oponopono. Estava toda zen. E na sétima volta, eu ajoelho e começo a chorar e agradecer a Deus por ter essa oportunidade. Nossa, fico até emocionada, porque o sofrimento era muito grande. E aí eu começo a entender o fluxo do universo, entender o meu materialismo, o caminho errado que eu tinha tomado na minha vida, o rumo errado, tudo errado na minha vida. Eu tive um spin quântico mental e espiritual naquele momento muito forte. Então eu fiquei muito emocionada e lá você tem um platô que você fica olhando uma mata, uma coisa mais linda. Só um minutinho. Pessoal, vamos ajudar, vamos compartilhar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta da Karen, por que eu quis trazer a Karen aqui? Porque de tanto eu conversar com ela, eu vi que ela tem histórias para escrever um livro. Então eu falei, você tem que falar um pouco da sua vida. O pessoal, às vezes, está passando por alguma coisa que você passou há muito tempo. E hoje você tem condições de estar ajudando essas pessoas, tá? E mostrar para as pessoas que tudo tem um porquê, tudo tem um sinal. E parabéns aí, Daniel Xavier, pelo seu aniversário que você mandou aí pra gente, tá? Parabéns! Tudo de bom para você. Bom, aí eu fico lá e vem um moço e ele senta do meu lado e eu falo, nossa, eu estou me sentindo tão bem que eu estou com vontade de voar. Aí a gente começa a conversar, a brincar ali em cima, e isso passa o tempo e eu vou ficando ali muito emocionada, muito agradecida. Eu senti um amor dentro de mim que não tenho como explicar. A minha reforma, que todo mundo busca, naquele momento foi completa. E eu sei que mandaram vir me buscar, porque já era mais ou menos 5 horas da tarde. E eles estavam preocupados, porque eu estava sem almoço, sem água, sem nada, mas eu estava lá maravilhada. Então mandaram me buscar. E eu falei, já tem que descer, tinham guardado almoço para mim, porque eu não tinha comido nada. E aí eu desço e me dá desinteria no caminho. E o rapaz que foi me buscar, eu falo assim, gente, preciso de um banheiro, pelo amor de Deus. Ele falou, eu te levo. Eu falei, mas dá pra gente apertar o passo, que eu tô quase explodindo aqui. Ele, vamos. Aí eu chego no banheiro, vou lá, faço, né, o número 2. Tá bom. E quando eu olho pra frente, assim, abre uma tela mental, faz assim, ó, pum. Naquela época não tinha TV... plasma, né? Que lugar no Mato Grosso, o Carlos está perguntando? Então, no Mato Grosso, em Corguinho, né? A gente chega por Rochedo, mas vai para Corguinho, né? Do lado, a fazenda que eu e o Dorinho ficou no passado, que é do professor Lúcio, é do lado da fazenda do Urandir, que é do Projeto Portal, né? Hoje chama Dáquila. E aí abre uma tela mental e nessa tela mental, como se fosse uma televisão na minha frente, vários extraterrestres começam a conversar comigo telepaticamente e vários símbolos começam a aparecer. Símbolos, mandalas, assim, mas é muito rápido. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, caraca. E eu lembro que o rapaz tinha me dado uma garrafinha de água e eu falei, meu Deus, o menino me drogou. Mas se isso é se drogar, tá muito bom. Eu vou querer ser drogada, porque é muito legal isso que eu tô vendo. E aí eu comecei a ver tudo aquilo, eu não entendi. E daqui a pouco me levam para um planeta. E era muito engraçado, porque esse planeta ele era todo verde. E as pessoas que estavam no planeta, eles tinham um chapéu branco que fazia assim, ó. E eu estava vendo de longe, eu estava dentro da imagem que estava aqui em holograma para mim, mas... eu via essas pessoas como se eu estivesse dentro de uma nave. E dali eu sou tirada e aí a TV plasmática fazia e some. E aí eu pego, caraca, gente, eu tô drogada. Eu tive me drogaram. Daí eu saio do banheiro, o rapaz estava lá. Eu falei, nossa, você tá me esperando? Ele, tô.
Falei, mas quanto tempo eu estou no banheiro? Eu achando que já estava lá 1 ano. E ele falou assim, nem 5 minutos. A coisa foi muito rápido. E você acha que você foi abduzida aquela hora? O que foi que aconteceu? Não, eu tive um acesso à minha tela mental. Existe uma tela mental. Certo. Eu recebi o meu arquivo acástico e as raças que eu hoje converso, né? Se apresentaram em símbolos e mandalas, né? Naquele momento. Só que naquele momento eu não entendi nada. E eu ainda perguntei para o menino, você me deu droga? Ele falou, não. Eu falei, você me deu porque eu tive uma visão no banheiro. Aí eu contei para o rapaz, e o rapaz, vem aqui falar com o Urandir. E aí ele me levou para o Urandir, só que o Urandir não me atendeu, quem me atendeu na época foi o Odir. E o Odir me pegou pelo braço e falou, vem aqui que eu vou tirar a sua origem cósmica. E ele ficava olhando assim para mim, ó. Tipo, ele não olhava para mim, ele olhava o que tinha em volta. Hoje eu entendo que ele estava vendo o meu campo áurico. Uhum. E aí ele tira a minha origem cósmica, ele fala de que planeta que eu venho. Lá eles falaram que eu vinha das Pleiades. Certo. E que a gente tem uma matriz, né, uma alma gêmea, e que naquele momento eu tinha 2, uma era de Sírius e outra era de Órion, né? E que isso em algum momento ia fazer sentido para mim. E também eu não estava entendendo nada. E à noite, bom, aí eu liguei para o pai da minha filha, falei que eu ia ficar. E à noite o Urandir faz uma palestra e manda todo mundo tirar a foto Kirlian. E eu vi as fotos Kirlian e achava o máximo. Explica para as pessoas o que é a foto Kirlian. A foto Kirlian é quando você tira a foto da tua aura e tem cores. Então, dependendo da cor, é uma situação. Então, eu fui e tirei a foto, todo mundo tirando a foto e todo mundo tinha a cor amarelo, vermelho, rosa, era umas cores lindas. Quando eu fui tirar a minha foto, a minha imagem desaparece da foto e fica um azul inteiro, como se eu tivesse sumido. E aí quando o cara me entrega, eu falei, acho que veio falhado, a gente tem que tirar outra foto. Aí ele fala, não, eu preciso recolher essa foto e levar para o Urandir. Aí eu falei, caraca, será que eu sou fantasma? Será que eu não existo? Eu já fiquei toda preocupada. E aí, à noite, o Urandir começa a fazer a palestra e fala da minha foto e me aponta e fala, você vem aqui, aí eu vou. Aí ele fala que eu tenho uma Kundalini muito alta e que eu estava pronta já para começar a minha missão. Ele fala um monte de coisa, que eu, na época, não tinha entendido nada. E ali começava um trabalho de contato físico com os extraterrestres e por conta dessa foto eu era selecionada para fazer isso. A Paty e a amiga dela que estava lá falaram assim para mim, você não pode porque a gente está aqui já há mais de 5 anos e é a gente que tem que ir. Então, na época eu não entendia nada, eu falei, então tá bom, eu vou dar minha Kundalini para vocês, toma, e vocês vão no meu lugar. Nossa! E quando eu falo isso, que eu ia dar minha Kundalini para elas, passa o Oswaldo, que é uma outra pessoa que tinha contato com os intraterrenos, e fala, eu não estou ouvindo isso. Mas não porque eu estava falando engraçado, porque elas estavam me cobrando, porque eu tinha acabado de chegar, não entendia nada, e por que eu ia lá ser selecionada para ter o contato com um extraterrestre. E ele fala, cara, ela já veio preparada, ela veio por essa questão. Enfim, acabei ficando por ali 9 anos. Certo. Ali foi a minha faculdade espiritual total, de conexão total. Ali eu conheci muitas pessoas bacanas, a Lili Jimenez, a Monicão, a Paty Caran, todo esse pessoal. Foi lá que você começou a ser ufóloga, é isso? Na realidade, aí eu me encontrei, eu vi que eu não fazia parte de nenhuma religião. Certo. Né? E que eu era um ser cósmico. E ali eu comecei a estudar e virei ufóloga, a gente fazia trabalho de campo. Naquela época, a gente teve vários contatos físicos e a gente pode falar etéricos, todo mundo ali do projeto teve, né? E o problema era o seguinte, na ufologia tradicional da época não aceitavam a gente. Certo. Porque eles excluíam os contatados e achavam que a gente era drogado, louco, problema com psiquiatria, ninguém dava atenção. E a referência que se tinha na época era a revista UFO e o Gevaer odiava a gente. Ele simplesmente ele xingava a gente, perseguia, não deixava a gente entrar nos simpósios, fazia
uma perseguição horrível pra gente. Então, assim, Liliane Felin, eu e o pessoal das antigas, né? A gente sofreu pra caramba na mão desse cara. Ô, Karen, mas como nasceu a terapeuta disso tudo? Então, nesses 9 anos, eu continuei com a minha clínica de estética, me separei. E aí, pelo despertar de consciência, eu gostava muito do que eu fazia, né? Mas lógico que mudou, não fui mais materialista. Eu trabalhava por prazer e ajudava minhas clientes, né? Eu tinha um contato muito bacana com as minhas clientes. Até hoje elas me procuram para essa finalidade. E aí eu resolvi estudar um pouco de cromoterapia, reiki, todas essas coisas energéticas, porque todo mundo que está despertando faz isso, isso é básico, né? Aí eu comecei a estudar outras coisas, comecei a ler outras literaturas, comecei realmente a ler literaturas de ufologia, de pessoas contatadas, e ali eu fui me desenvolvendo dentro dessa questão espiritual. Mas o contato mesmo que eu tive com o ser de Vênus, que é o que me direciona nas tecnologias dos orgonites, porque depois que veio os arcturianos, foi depois que eu me retirei do projeto Portal. Ali eu me desentendi com o Urandir. O Urandir praticamente me expulsou do projeto Portal num palco com 360 pessoas aqui em São Paulo. Só que hoje a gente é amigo. Mas ele realmente me expulsou, porque eu comecei a ter um relacionamento, na época, com uma pessoa do Chile, contatada, que bateu de frente com o Urandir e começou a questionar muitas coisas do Urandir. E naquilo eu também comecei a enxergar de uma maneira diferente o trabalho no qual tinha mudado. Você acha que na época que ele te expulsou, de repente porque ele tinha uma energia muito boa, contatado, ele não viu que realmente para você começar a andar, ele tinha que te afastar você de lá? Perfeito. Foi isso que eu senti agora? Eu sinto que é isso, né? Porque o Urandir, ele falava assim para mim, desde a primeira vez que eu botei o pé no projeto Portal. Então, ele tinha uma mania de deixar, ele tem essa mania de deixar as pessoas deslumbradas, mexer no ego da pessoa. Então, ele coloca a pessoa lá em cima. Nessa questão, como eu já era bem sucedida e já tinha tudo que eu necessitava, então aquilo não me comprava. Eu queria realmente saber a verdade. Então ele falava umas coisas para mim muito legais, mas eu ficava quieta, meu ego não subia. Mas ali tinha muita gente que, você foi fulana de tal da encarnação passada, você teve com Jesus. Ele falava muita coisa assim, e isso ia fazendo com que o ego das pessoas inflasse. Mas, para mim, ele falava assim, os seres vão te entregar uma tecnologia que você vai conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem num certo tempo planetário. Você vai meio que salvar a humanidade. Ele exagerava um pouco nas palavras, tá? Karen. Então, na minha cabeça, eu achava que ia descer uma nave, ia vir um ser e ia falar assim, toma, tá aqui, ó, a tecnologia tá aqui. E eu ia, sei lá, era isso que eu tinha na minha cabeça. E não foi bem assim. Ixi, caiu de novo? Não, deu um pau. E foi muito louco essa história, porque quando ele me expulsou do projeto Portal, você perguntou por que eu virei terapeuta, eu já estava cansada da minha clínica de estética, dos funcionários, não dos meus clientes. Eu já estava muito expandida em consciência, não queria mais aquilo para a minha vida, né? Ter que conviver com aquelas pessoas. Eu queria ir para um plano mais tranquilo e espiritual. Então, eu resolvi fechar minha empresa por 2 anos e pensar o que eu iria fazer, porque era muita loucura. Eu tinha uma filha, um apartamento, tinha um monte de coisa para resolver. E peguei 2 anos sabáticos, né, para eu poder me desenvolver. Então, ali eu estudei biomagnetismo, tudo assim na linha o que eu posso falar? Na linha alternativa da saúde, né? Então, eu estudei todo o protocolo da doutora Ruta Clark, sabia fazer prata coloidal. E aí, eu voltei para São Paulo e comecei a atender dentro do biomagnetismo. Só que eu não gostava de atender pessoas doentes, porque eu sou muito sensível, você sabe. Eu fico com dó. Então, chegava a gente morrer aqui, ia morrer de câncer, criança. Aquilo estava me fazendo mal, gente. Karen, e como nasceu? Porque eu conheci a Karen, gente, através disso aqui, ó, que ela fez pra mim, ó. É um orgonite. Isso aqui foi a Eliana que fez pra você. Como que nasceu essa energia do orgonite? Orgonite que seja
que seja uma pirâmide ou um pingente, né? Como nasceu? Bom, então, tô chegando lá, porque eu tô contando tudo aqui, né? Mas é que senão o programa tá aí em cima, vai ter Dona Vilma daqui a pouco. Então deixa eu acelerar. Bom, quando eu estava nesse processo de estudar essas técnicas, eu comecei a não gostar. Então, eu entrei na linha e na área energética. Hoje a gente fala multidimensional, né? Naquela época não se falava. Então, eu fui estudar a mesa radiônica e com isso, com esse meu antigo relacionamento, ele larga o iPad na cama e eu vejo os orgonites num pessoal da Argentina, porque ele não era brasileiro. Ele não é brasileiro. E ele estava indo para a Argentina dar um curso, porque ele dava curso de biomagnetismo, cura estelar, que não é a do Rodrigo Romo, é uma outra técnica que tem lá para o pessoal latino. E aí eu olho e falo, cara, eu quero esse negócio. E ele fala, isso daí é uma besteira, é orgonite. Eu quero. E ele vai para a Argentina e não traz para mim. Eu brigo com ele, eu quero orgonita em espanhol, eu quero orgonita, cadê a orgonita? Ele falou, eu vou te ensinar a fazer essa porcaria, não serve para nada. E aí ele começa a me ensinar e nisso abre uma conexão com uma consciência que conversava comigo e mandava eu fazer as coisas. Inclusive falava que não queria que eu ficasse com esse cara. A consciência falava, sai fora desse cara, esse cara não é para você. E eu não entendia nada, mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a vender. Não, aí ele tirava a foto, esse cara, né? E todo mundo queria comprar as orgonitas que eu fazia. E eu comecei a vender orgonita para o mundo inteiro, porque esse cara era famoso mundialmente. E, cara, eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava na clínica de estética, mas lógico, foi por um período. E aí eu peguei, me separei dele. Me separei quando eu estava no Chile, porque eu ficava vindo para o Brasil e voltava para o Chile e tal. Fui morar com a minha irmã um tempo, né? E isso minha família pressionando, o que você vai fazer? Você não pode ficar vendendo orgonita e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não sei o que eu vou fazer da vida. Enfim, a minha irmã tinha acabado de comprar uma casa em Tucureu, num lugar super bonito. E aí ela falou, vamos dormir naquela casa? Vamos. E não tinha internet, não tinha nada. Porque a casa era nova e tal, só tinha luz. Aí eu dormi no sofá da sala e minha irmã no quarto, no colchão inflável, porque a cama dela não ia chegar depois. 3 da manhã eu sou acordada e essa consciência fala, acorda que nós vamos conversar com vocês. E me passa tudo o que eu deveria fazer, a tal da tecnologia que o Randy falava. Gente, só que pensa, por uma pessoa que vem da área estética, estava entrando na parte holística, mas com coisas mais sutis. Começa a falar de HAARP, de Kentron naquela época, de frequências que entravam na cabeça e trituravam o cérebro, manipulava pessoas. Eu falava, cara, que é isso? Eu não estava entendendo nada. Me deu uma conta matemática que no final dá energia K. E com números, tal. E aí eu pego no outro dia e converso com a minha irmã. Falo, Carol, acho que eu fiquei louca. Eu acho que eu tô meio esquizofrênica, alguma coisa assim. Ela, o que foi? Eu conto para ela. E esse ser mostra para mim o planeta Terra, a grade planetária, que era um pink lindíssimo no Polo Sul quebrado, e ele ainda começa a falar assim, vai chegar um momento que os magos negros vão fingir que são seres de luz e vão começar a manipular pessoas com técnicas e terapias totalmente negativas e vai deixar as pessoas zoadas, mais ou menos assim. Naquele momento eu não estava entendendo nada. Ele falava, esse dispositivo vai ajudar a essas pessoas se equilibrarem e sair fora dessas situações. E aí eu conto para minha irmã fala assim, estranho, começa a anotar num papel tudo o que está te acontecendo pra gente ver, né, que nível de doideira que você tá. Só que esse ser começa ele falava comigo toda hora, gente. No começo, os 3, 4, 5 primeiros anos, era todo dia ele passando informação. Eu aprendi com ele, não aprendi internet, nada. Foi com ele. Eu chamo ele de Ilka-El. E aí começa toda a minha jornada, né, tecnológica, e dali eu começo a estudar terapias holísticas.
E aí eu virei uma terapeuta, porque eu não queria mais voltar para esse mundo corporativo, egoísta, competitivo. Eu queria entrar dentro dessa frequência na qual eu estava expandida. Mas eu senti que antes da mesa dos Arcturianos, já teve também a versão que você fez essa TV Galáctica, também teve. Teve. Tudo isso que vocês estão vendo, gente, é pedido deles. Eu sou uma pessoa assim, que eles pedem para mim e eu demoro pra caramba para fazer. Primeiro, eu tenho minhas limitações humanas. Eu não sou essa super mulher que todo mundo acha. As pessoas, quando vêm me conhecer, elas idealizam que eu sou, não sou, eu sou igual a vocês. Eu também tenho dor de barriga, eu também tenho problema, eu só sou uma canalizadora. E até eu entender que eu era canalizadora também demorou muito tempo, porque até então eu achava que eu era médium. Não tem nada de mediunidade, enfim. Eles me pediram para ter a TV, para que essa TV viesse pessoas que falassem sobre a nova era, expansão de consciência, porque ia também chegar o momento que ia ter muitas pessoas despertando, mas perdidas. E que a gente seria uma direção, uma bússola para essas pessoas. Gente, foi onde eu conheci ela na primeira versão da TV. Era. Foi onde tudo começou. Só que assim, eu passei, eu saí de empresa estética, eu ganhava muita grana, me mantive por 2 anos para poder estudar, ver o que eu queria fazer, e quando eu resolvo ser terapeuta, eu não tinha nada de dinheiro. Então, gente, eu passei fome literalmente, 4 anos da minha vida muito duros, na qual minha família não quis me ajudar, porque ninguém me apoiava nessa situação. Eu fui até guerreira demais. Toda vez que eu falava, chega, não aguento mais, se isso aqui é espiritual, por que eu estou sofrendo? Vou voltar a ter empresa. Aí sempre alguém mandava um e-mail, olha, Karen, eu ia me matar, me suicidar, e você resolveu minha vida, hoje eu sou feliz. Então sempre tinha essas chamadas e eu falava, caraca, meu Deus, eu tenho que voltar. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. Querem saber como você me conheceu. Bom, enfim, por conta dos orgonites, eles me davam missões super impossíveis e eu tinha que viver disso, eu só vivia de orgonite e terapia. Então, eu me enfiava nas feiras de holísticas, só que eu não tinha dinheiro para pagar minha barraquinha. Então, eu ligava para o organizador e falava, posso trocar por trabalho? Pode. Então, a pessoa ia lá, eu tinha que ficar em cima do palco, apresentando as dançarinas, com a minha barraquinha de orgonite do lado. Cara, eu ia... Adivinha quem era? Eu sou professor de dança cigana, com espada e adaga. Eu fui dançar no evento na Rádio Mundial, que tem o salão da Rádio Mundial, eu fui dançar lá, estava a Karen apresentando. E nisso daí a gente viu aquele dia, depois a gente ficou 7 meses sem se ver. Primeira vez que a gente se viu. Só que ele namorava e a gente não teve nada. E nem ela se interessava por mim, nem eu por ela. Interesse nenhum. Como eu conhecia qualquer outra pessoa, né? Porque pode até a ex-namorada dele escutar, achar que a gente teve coisa, não teve nada. Aí depois de 7 meses eu fui dançar em outro evento, estava a Karen lá, que eu não dormia direito. E olha só como é as coisas. Aí eu cheguei na Elisa e falei, eu não estou dormindo direito. Ela falou, pera aí que eu vou te apresentar uma pessoa que ela vai te vender uma peça. E na época eu vi o orgonite e falei, pô, eu não vou pagar, ela cobrava R$110, que até hoje está esse preço. Até hoje é o mesmo preço, Aí eu falo, eu não vou comprar esse negócio, a pedra vai fazer eu dormir? Eu não acreditava em ET, não acreditava em nada, gente. Bom, aí eu e o Dorinho, a gente se conheceu e o que aconteceu? Eu tinha uma vida muito de escassez e não era coisa de pensamento, porque meu DNA é muito próspero, o Dorinho sabe. Eu nunca tive esse problema, eu tive esses 4 anos. Acredito que era para eu poder entender a pessoa que não tem grana. Eu acredito que foi nisso também, né? Porque para você ser terapeuta, você tem que ter o conhecimento. E você tem que passar na pele. Então, eu realmente passei problemas com a família, que não aceitaram o que eu fazia, mas eu fui forte. Problemas financeiros, ou eu comia, ou alguma coisa. Muitas coisas aconteceram, mas eu também tive muita ajuda de muitas pessoas. Eu falava que eu não tinha grana, as pessoas riam, achavam que eu estava brincando, e eu não estava, era verdade, ninguém acreditava em mim. Eu precisava fazer a TV Galáctica, então as pessoas me viam na casa que eu tenho aqui da Giovanni Gronchi, ela é rica, vou explorar, então eu só tive dor de cabeça com a primeira TV Galáctica, pessoas que queriam me explorar, pessoas que queriam... Sabe, eu tive muito assim. Então chegou uma hora que eu falei, não vou ter mais TV. Eu falei para os seres, está tudo muito difícil. Eu só estou arrumando encrenque e brigas. Eu não quero isso. Eu quero viver em harmonia, sabe? Eu estou fazendo direitinho com vocês, então eu não vou fazer.
E aí, eu e o Dorinho, a gente começa a namorar. Gente, eu vim dançar aqui porque ela falou, olha, eu tô lançando uma TV. Foi. E eu tô sem grana. Eu falei, você quer que eu vá dançar? Aí chamei meu amigo, chamei mais 2 amigas, vamos dançar. Foi. Quando eu olhei... Na inauguração da TV, que a gente convidou, era um cineasta, né? No qual ele também fez o meu documentário dos Orgonites, que é o Hillary. E não deu certo com ele, mas ele é super talentoso. E o Hillary pega e fala assim pra mim, Cá, eu vou conseguir tudo. Eu vou conseguir champanhe, comida, porque eu consegui os patrocinadores. Todo mundo furou. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu que é chefe de cozinha, falei, pelo amor de Deus, eu tenho R$200, o que dá para fazer para mais ou menos uns 50 convidados? E ele, não, cara, peraí que eu vou aí dar um jeito. Liguei pro Dorinho e falei, cara, tem como você ir dançar? Porque, todo mundo que ia vir, me ouça, só que eu não tenho dinheiro para te dar, nem de condução, se você me pedir. Ele, não, eu vou com meus parceiros. E aí, a gente era amigo, se falava pelo WhatsApp, mas, tipo, a gente não tinha nada a ver. E nesse dia, como eu ia séria para os eventos, eu colocava a calça, tal, toda séria. Nesse dia eu tava com um vestido mais bonitinho, maquiada, arrumada, e ele, epa! Eu falei, eu vou pegar essa lourona aí, vou pegar. E eu tava solteira e a gente começa a namorar. E aí a gente fica 1 ano junto, se separa, e aí a gente volta. Nisso tudo, gente, eu vou contar para vocês uma coisa, essa mulher sofreu tanto, que ela foi morar comigo em Embu, ela não estava acostumada a comer PF, não estava acostumada a tomar cafezinho. Aí o carro dela estava... Cafezinho de bule. Um cafezinho de bule. Aí o carro dela estava com o documento vencido. E eu tinha um Escort velho, que quando ela saía tinha 2 chaves de feno, uma de cada lado. Aí não tinha ar-condicionado. Ela pegava, a gente gelava umas garrafinhas, ela colocava nas costas, assim, atrás, para gelar, porque ela sentia muito calor. E eu, todo dia, eu tinha uma loja de celular, eu dava R$30 para ela. Eu vim pra São 15 Paulo. para ela colocar de gasolina e 15 para ela comer. Não podia tomar um café. Se tomasse café, não voltava para casa. Era. E isso foi durante 1 ano, ela sofrendo direto assim. E eu tinha 5 cachorros e 4 gatos. Ela nunca viu tanto bicho dentro de casa. Verdade. E eu tinha todos esses bichos, ela falava, esse cheiro dentro de casa. E é assim, né, gente? Eu tava sozinho mais ou menos há 9 meses, quase 1 ano, quando a gente se conheceu. Se conhecer não, a gente já tinha Já se conhecia, quase 1 ano depois a gente foi ficar junto, depois de 1 ano. Mas a nossa história foi engraçada, porque assim, a minha mãe, eu não conseguia pagar o condomínio do prédio, do apartamento que ela tinha me cedido quando eu voltei para o Brasil. Então, a minha mãe pegou e me expulsou, literalmente. Olha, você não quer trabalhar? Porque na cabeça dela eu era vagabunda, eu não queria trabalhar. Ela não achava que terapeuta é trabalho. Começando aí. Eu passei bastante. Até hoje, minha irmã acha que não é trabalho, que eu sou folgada. Enfim, então ela falou assim, já que você é folgada, não quer trabalhar, então você vai sair do meu apartamento, porque você está num apartamento de tantos mil, eu vou te expulsar dali e você se vira. Já que você não quer ser dona de clínica, a gente já te deu toda a chance do mundo de pagar as melhores faculdades, que toda mãe fala, né? Melhores colégios, blá, blá, blá. Então você não quer? Tchau. E aí, eu estava começando a namorar com ele, ele falou, não, vem morar na minha casa. Ou seja, não tinha opção. Gente, olha que coisa estranha. Eu tô acostumado a ver, estava acostumado a ver espírito. De repente, eu olho para a janela da minha casa, tem 2 seres prateados, e eu liguei para ela, tem 2 seres prateados aqui que eu nunca vi. Ela falou, são os seres que foram na sua casa para ver se eu posso ir para aí. Aí vi um cabeçudo, tinha um outro, aí vi uma nave em cima para mim. Eu falei, tem uma nave aqui em cima. Aí foi o que ela foi morar comigo, ela sentiu firmeza, que ela me conhecia assim mesmo, não tinha 15 dias, pessoal. Era verdade. Ela foi morar comigo assim. Foi. E estamos aí, junto até hoje, separamos como todo mundo. A gente, depois de 1 ano, ele conheceu outra pessoa, a gente separou. E aí, lógico que não deu certo com a outra. Só que a separação foi ótima, gente, porque ela recebeu a canalização da mesa dos arcturianos. Teve a primeira versão que eu não peguei agora, mas teve a segunda. Fala um pouco da mesa aí. Bom, nesse momento que eu separei do Dorim, quando eu fui morar com ele, a gente comprava almoço para comprar janta, mas aí a Cris de Pascoal me convidou para ter um programa na Lucimara Paris, para falar num programa, e a Cris falou assim, ela me deu um checkmate, eu quero que você conte das tuas canalizações, da tua vida. Eu falei, mas Cris, isso vai ser um negócio ruim para as pessoas não vão entender, vão achar que eu sou louca. Não, eu quero que você fale. E eu fui lá e contei minha história, e
Foi o que a gente foi junto? Foi. E esse vídeo viralizou na internet mundialmente. E aí a minha vida melhorou, graças a Deus. Aí as pessoas começaram a comprar meus orgonites. Eu não passei mais fome. E aí foi no momento que eu e o Dorinha, a gente se separou. Eu vim morar no meu espaço, né? Que eu tenho espaço aqui na Giovanni. E eu estava muito triste. E né, nessa questão de você ficar triste, a sua frequência baixa. E os acturianos foram atrás de uma pessoa chamada Rodrigo Campos, porque eles sempre fazem isso. Quando eu estou lá embaixo, eles vão atrás de alguém que tem a capacidade de receber informação. Rodrigo Campos não me conhecia, eles falaram assim, ó, avisa a louca da Karen que ela precisa subir a frequência, que nós estamos atrasados no trabalho e tem que ser lançado agora, os acturianos. E aí o Rodrigo me liga, eu não entendo nada, e me conta que eu tenho um trabalho com os acturianos e ele achava que era um livro. E aí, o que acontece? A mesa vem e o meu trabalho com os acturianos começa. E aí eles também falam, e os acturianos são diferentes dos seres de Vênus, porque os seres de Vênus, eles são super rígidos, militar, muita coisa. E aí, o que acontece? Os acturianos falam assim, ó, você nunca mais vai passar necessidade na sua vida, porque Karen, você começa um trabalho... A gente está em cima da hora aí. Bom, a gente pode continuar depois outro dia, gente, né? A gente pode... Eu vou mostrar uma foto para vocês, pessoal, que foi mandada para mim, aqui. Oi, mãe. Tô passando aqui na correria do dia dentro do carro mesmo, só para te mandar um recadinho aí, fazer uma surpresa para você nessa live maravilhosa, para falar que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Ai, que linda. Eu te amo muito, 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 muito. E, mãe, nem sei o que te falar, você é uma pessoa super especial, super do bem. Eu amo aprender tudo com você, todos os seus conhecimentos que você passa para todos os seus seguidores, para mim que sou sua filha. Eu não tenho palavras para escrever o quão eu te amo e o quão você é importante na minha vida. Eu te amo muito. Que linda, obrigada. Que lindo, eu Pessoal, emocionei. Eu quero agradecer que está em cima da hora, chegou, tá tocando a campainha, o cachorro está latindo, tá? Mas é assim, programa ao vivo. A segunda parte. Segunda parte, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente. Até a semana que vem, pessoal. Tchau.